Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre Galvão Bueno, que foi contratado pelo SBT para narrar a Copa do Mundo de 2026. Vai narrar os jogos da seleção brasileira, segundo as matérias, e as fases finais da Copa também. Assim, né? É uma notícia que eu gostaria de estar mais feliz, empolgado, mas olhando as últimas narrações do Galvão. Eu não consegui ficar tão empolgado, não. Assim, todo respeito a uma lenda, né, da narração, o maior narrador da história do Brasil, acho que dá para se dizer assim, porque ele é um pioneiro, né? Um cara que está há muito tempo narrando, seja no rádio, obviamente, na TV. Quantos anos de Galvão Bueno narrando Fórmula 1, narrando Copa do Mundo, a parte da história do Brasil dentro do esporte, né? É assim, tá com a voz do Galvão. O Galvão faz parte, né, da história do futebol brasileiro, da Fórmula 1, porque, é assim, uma coisa é a gente ter visto o Senna ganhar, a outra coisa é a gente ter visto o Ayrton ganhar com ele gritando, Ayrton, Ayrton Senna do Brasil, entende? A questão é, ele imortalizou muitos momentos, né? Muitos momentos do esporte estão imortalizados com a voz dele. E assim, eu fui uma pessoa que demorou pra ficar mais fã do Galvão Bueno. Eu era um cara que comprava muito daquele negócio do cala a boca Galvão, aquela parada que assim, quando a gente é mais jovem, a gente fica fazendo isso, mas depois a gente entende, né, que o cara, assim, eu não vou dizer que é um narrador perfeito, né, mas poucos conseguiam botar emoção em momentos grandes como o Galvão Bueno faz, né? E assim, o Galvão Bueno, ele tem, obviamente, toda a história que merece respeito, mas olhando para essas últimas narrações, já que ele trabalhou aí na Amazon narrando Brasileirão, né? Acho que até a Copa do Brasil também chegou a narrar alguns jogos, né? Olha, não foi legal, né? Assim, eu não gostei de ver o Galvão narrando esses jogos, assim, errando muitos nomes dos atletas, não acompanhando as jogadas. É aquele negócio, às vezes a mente está um pouco cansada para isso. E eu falo até pela experiência da Fórmula 1, né? Assim, eu acompanho a Fórmula 1 sem parar há mais de 15 anos. E, obviamente, muitas dessas corridas era o Galvão que narrava. E o Galvão adorava narrar Fórmula 1. Ele é realmente um aficionado por automobilismo. Até os filhos dele fazem automobilismo. Popó Bueno, Cacá Bueno. E assim, ele ficou até revoltado com a Globo que em 2016, né? Quem tava narrando uma parte das corridas era o Luiz Roberto, não era ele, né? Aí virou matéria. Pô, não parece certo eu não estar narrando essas corridas. Ele era um cara que não colocava nenhuma má vontade para acordar de madrugada e trabalhar narrando Fórmula 1. Porém, em 2019, né? Cara, a narração dele, olha a corrida da Itália, né? Tipo, poxa, assim, não é a mesma coisa de antes, né? E, assim, às vezes parte o coração falar isso, mas a questão é, eu entendo que o SBT, ele chega em uma análise que o Thiago Leifert não segura a narração de uma seleção brasileira, etc, porque o Thiago Leifert é um apresentador de boa qualidade, como narrador é outra história, mas a questão é, eles vão trazer o Galvão Bueno de volta? Não acho que é por questão, vamos trazer narração de uma qualidade, eles trazem um nome, eles trazem um status, o narrador do Tetra, o narrador do Hexa, não, do Penta. Quem sabe do Hexa, por que não, né? Mas assim, o narrador do Tetra e do Penta, né? E assim, é um cara que tem muita história, muita bagagem com a seleção brasileira, e tem muita gente que gosta de ouvir a seleção brasileira como a voz dele. Mas a questão é, hoje, 2025, ano que vem, 2026, ele é o melhor nome que o SBT consegue para narrar a seleção brasileira na Copa, né? Porque eu fico pensando assim, a Band, acho que ela recontratou o Theo José pra nada, né? Eles podiam usar o cara na Fórmula 1 e nada, porque o Theo José narrava a Indy bem pra caramba e não usavam o Theo José pra narrar automobilismo, que eu achei um absurdo. Ele merecia pelo menos narrar uma corrida de Fórmula 1. Tá lá sobrando, podia contratar o Theo José, acho um excelente narrador. Tem muito narrador bom que tá ali na Band, por exemplo, até mesmo na Record, e eles poderiam aproveitar, não aproveitam. Então, agora é ver, né? Tipo, o que o Galvão vai conseguir fazer. Eu torço que ele vá bem, eu torço para que ele narre bem, até porque o Galvão narrando bem é um negócio extra ali de qualidade para os jogos da seleção brasileira. É aquele negócio, né? O cara, ele narrou os melhores momentos da seleção brasileira e também os piores, né? Um 7-1. Mas a narração dele no 7-1, assim, eu falo muitas vezes, o Galvão ele consegue catapultar as grandes emoções, seja ela de alegria e tristeza, né? A alegria do Tetra, do Penta, nenhuma voz faria aquilo tão bem quanto ele. Ao mesmo tempo, ninguém passaria tanta tristeza como ele num 7-1, né? Tipo, aquele lá vem eles de novo, entende, né? A mesma coisa, né, do 2008 do Felipe Massa, quando ele cruza a linha de chegada, aí é o Hamilton que vence o título, né, na última curva, cara. Aquilo ali, tipo assim,
marca, é impossível esquecer. Então tomara que ele ainda consiga catapultar as emoções que um jogo consegue passar. Tomara que faça um grande trabalho, é a lenda da narração brasileira, né? Goste dele ou não, é aquele negócio. Muita gente se inspira nele, ele é a maior referência de quase todos os jornalistas que a gente tem hoje aí narrando esportes no Brasil. E a verdade é que assim, você não conta a história, né, dos grandes momentos esportivos brasileiros, né, principalmente relacionados a futebol e a Fórmula 1, sem falar do Galvão Bueno, porque a voz dele imortalizou vários desses momentos. Então, é ver o que ele consegue aí na Copa de 2026, narrando a seleção brasileira. Tomara que vá bem, porque eu torço para uma boa narração dele, até porque, como eu disse, eu não gosto de ver, tipo assim, narradores com tanta história, tão extraordinários, né? Tendo dificuldade de fazer aquela profissão que eles tanto são apaixonados e que tanto contribuíram. E assim, estarem ali e não estarem conseguindo fazer a tarefa tão bem quanto antes. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.